Olá pessoal, vamos aí a mais uma videoaula, né? Nas aulas anteriores nós vimos aí a ética de Aristóteles, os critérios éticos de Aristóteles, né? Só para relembrar que para ele a virtude, a boa ação é determinada pelo equilíbrio, né? E os vícios são determinados ou pelo excesso ou pela deficiência. Agora nós vamos estudar um pouquinho, até para vocês terem a ideia de alteridade desses critérios éticos, a ética de Epicuro, que é um filósofo do período helenismo, né, que veio logo depois do período sistemático, do qual Aristóteles foi o principal pensador. E Epicuro aí, ele vai elaborar um sistema filosófico que vai ser um dos mais importantes do período helenístico, né? Inclusive vai ter muitos discípulos na época. E o pensamento dele influenciou a formação do pensamento cristão que nós temos até hoje, tá? É um cara muito interessante mesmo de ser estudado. Aí ele fala sobre a ética. Quando ele vai falar da ética, ele vai dizer que o critério para a boa ação, para a boa vida, para a felicidade é o prazer. Então, na ética epicurista, significa essencialmente que o prazer é o princípio e o fim da vida feliz. Ou seja, a gente vive pelo prazer, morre pelo prazer, onde o prazer é critério de escolha e aversão, pois tende-se a ele para fugir da dor, e o critério com o qual avaliamos todos os bens. Ou seja, o critério com o qual avaliamos todos os bens. Veja bem, ó, tudo que é bom é o que nos dá prazer, o que não nos dá prazer nos dá dor, por isso não é bom. Esse é o divisor de águas aí na ética epicurista, certo? Só que acontece o seguinte: nós não podemos confundir o epicurismo, o prazer do Epicuro, com aquele prazer hedonista, né? Aquele prazer volátil, fútil, passageiro, tá? Ele vai falar do prazer aqui de uma outra forma. Inclusive ele vai classificar duas formas de prazer diferentes aí, ó. Veja bem. Então, ó, para definir o que é uma coisa boa, ele vai avaliar se aquilo é prazeroso ou não. Mas como é o prazer? O que é o prazer, né? Ele vai falar que tem dois tipos de prazer. O prazer estável, que consiste na privação da dor. Aí eu coloquei uma fotinho de uma pessoa meditando aí, né? Porque a ideia da meditação é de apagar a mente, de acabar com as inquietações e tudo mais, né? E tem o prazer em movimento, que é esse sim, mais, como que eu posso dizer? Mais passageiro, mais imediato, que é o gozo das sensações mesmo, né? Aquelas coisas que a gente gosta de fazer porque nos causam um prazer imediato no corpo ou nas emoções, certo? Então vamos lá, vamos continuando aqui, ó. O prazer que ele fala, ele tem que ser buscado com o objetivo de chegar ao que ele chama de ataraxia, que nós chamamos aqui de felicidade, né? A ataraxia vem do grego, foi o Demócrito que usou esse termo pela primeira vez aí, que é um filósofo pré-socrático, e significa tranquilidade da alma, ausência de perturbação. É um conceito fundamental da filosofia do Epicuro aí. E ele pode se traduzir como imperturbabilidade, ou seja, quando nada te perturba, quando você está tranquilo mesmo, não tem preocupação nenhuma, você não tem inquietação nenhuma, está sereno, está lindo, lisinho, tipo Buda, certo? Agora, veja bem, a felicidade, o ideal da ética epicurista, é alcançar essa ataraxia. Como? Buscando o prazer. Mas veja bem, o prazer na ética epicurista ele tem um caráter negativo. Por quê? Buscar o prazer não é buscar coisas gostosas de se fazer, né? Buscar o prazer é buscar não sentir dor. É um caráter negativo. Não é positivo. O prazer é simplesmente a ausência da dor para Epicuro, certo? Se você não estiver em sofrimento, você está em prazer. Veja bem, a ataraxia é a ausência de perturbação e não a presença de tesão, de satisfação com a comida ou satisfação com qualquer outra coisa que a gente possa ter satisfação aí, né? Não, o prazer não é satisfação com nada. O prazer é a ausência da insatisfação, certo? É assim. Por isso que a gente não pode confundir com o hedonismo, tá? O hedonismo, sim, é a busca desse prazer positivo, né? Que pode muitas vezes nos levar à dor depois, né? Inclusive, por exemplo, de acordo com Epicuro,
Vamos usar um exemplo aqui que o prazer do Epicuro não está presente, mas o prazer do hedonismo está. Quando as pessoas usam drogas, por exemplo, quando elas bebem álcool. O álcool é prazeroso, quando as pessoas bebem elas sentem prazer, sentem euforia, né? Sentem uma certa coragem, assim, ficam felizes, alegres. Mas depois pode vir uma ressaca, uma dor de estômago, um vômito, uma dor de cabeça. Então veja bem, para o Epicuro esse tipo de prazer não é prazer. Esse tipo de prazer na verdade traz preocupação. Por quê? Ele vai te causar dor depois. Certo? Então, se vocês quiserem pesquisar depois, tem alguns textos do que vocês podem encontrar do Epicuro na internet, que ele vai definir algumas ações que você pode ter para conseguir alcançar essa ataraxia, essa ausência de perturbação, essa imperturbabilidade aí, né? Aqui eu coloquei algumas que eu acho que são as questões que mais incomodam, mais angustiam o ser humano, né? Que é a questão dos deuses. Não sei em quantos deuses vocês acreditam, suponho que seja só um, mas como eu sei que existem mais de 5.000 religiões no mundo, eu não posso me referir ao seu Deus como se fosse o único, enquanto professor de filosofia aqui, tá? Eu tenho que considerar todas as religiões, por isso que eu estou escrevendo aqui os deuses, estou falando os deuses, tá? Então vamos lá, ó. Segundo o Epicuro, a gente tem que se libertar do temor dos deuses. Aí eu vou explicar isso para vocês, porque veja bem, ó, os deuses eles não são perfeitos, eles não são eternos, eles sofrem, os deuses, eles não sofrem, eles sentem dor, não, eles são perfeitos, né? Agora, se eles são perfeitos, se eles não sofrem, significa, de acordo com Epicuro, que eles não se preocupam com nada, nada perturba eles. Então por que eles vão se preocupar com as nossas vidas? Segundo Epicuro, os deuses não estão nem aí para nós. Vocês não precisam concordar com ele, tá? Eu só estou falando aqui para vocês entenderem como ele pensava a relação do homem com os deuses. Então, segundo Epicuro, os deuses não estão nem aí para a gente. Então, por que vocês acham que eles vão ficar castigando a gente com alguma coisa? Se eles não se preocupam com a gente, para que eu vou ter medo deles, então? Não é verdade? Então, para de se preocupar com isso, vai ser feliz, né? Epicuro diria. E agora sim, e tem outra questão que eu acho que é a mais angustiante de todas, que é a morte. Eu quero saber qual é o ser humano que nunca se preocupou, ou que não se preocupa com a morte, né? Até porque, por mais que a gente tenha fé em uma coisa ou outra, a gente de fato não sabe o que acontece depois da morte, né? A gente não consegue saber. Só depois que morrer mesmo que a gente vai saber, e como diz a minha avó, ninguém nunca voltou para contar. Embora alguns acreditem que os mortos voltem para contar. Enfim. Mas para Epicuro, a libertação do medo da morte é importante porque, pensa bem, quando nós existimos, abre aspas aí, não existe a morte. E quando a morte existe, nós existimos. Ou seja, enquanto nós estamos vivos, a morte não há. E aí nós temos que nos preocupar somente em não sentir dor, buscar o prazer, a ausência da dor. Mas quando a gente morrer, nós não vamos mais existir. Então nós não vamos mais ser capazes de sentir dor. Para que se preocupar com a morte, então, se eu sei que depois da morte eu não vou existir, e se eu não vou existir eu não vou conseguir sentir dor, e se a dor é todo o mal que há, nenhum mal pode me abalar depois da minha morte. Ora, não preciso então nem ter medo dos deuses, nem ter medo da morte. Olha só como ele resolve, ele acha uma solução aí para os maiores problemas da consciência humana, né? Vejam bem, eu acho que não foi à toa que ele teve tantos discípulos aí, né? Ele conseguiu solucionar esses problemas com muita eficiência lógica. Agora, não sei se vocês vão concordar com ele, mas se vocês conseguissem fazer isso, tenho certeza que vocês viveriam mais tranquilos. Mas será que a gente consegue? Será que é possível mesmo nos libertar do medo da morte, nos libertar do temor dos deuses? Bom, essa aula acaba por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona mais ou menos os critérios da ética epicurista, né? Eu espero que vocês consigam aí diferenciar e comparar os critérios de Aristóteles com os critérios de Epicuro. Fique à vontade para me procurar no WhatsApp se vocês tiverem alguma dúvida. Estou à disposição de vocês. E até a próxima, hein, galera? Um grande abraço.